Bom dia, amigos agricultores, aqueles que nos ouvem na Rádio Nova Borrasópolis, no programa Dia a Dia da Agricultura. Aqui quem fala é o engenheiro agrônomo Reginaldo Pavese. Bem, os assuntos da semana, vamos dizer sobre as colheitas de trigo que estão avançando, estão praticamente chegando no estado do Paraná, na região, mais na região de Ponta Grossa, onde tem ainda a última parte a ser colhida. E aqui na nossa região, aqui, estamos nas últimas colheitas, na região mais alta aqui de Malta da Serra, onde se localizam os últimos plantios. Temos aí o advento de chuvas, onde algumas lavouras mais atrasadas podem perder a sua qualidade em relação a ficarem chuvado, mas no geral, uma boa parte dos trigos teve uma boa colheita, uma boa produção, variando aí as melhores colheitas, aqueles que pegaram uma ou outra chuva no meio desse intervalo dessa estiagem, chegando a ser produzido limpo e seco, 180 sacos por alqueire de trigo, de algumas cultivares, é lógico. Não são todas as áreas, mas a gente conhece e sabe, e acompanha, e sabe que realmente colheu isso aí. E o trigo tem potencial para isso, né? Nós sabemos disso. Mas na média nós devemos ficar aí em torno de 100 sacos a 110, com algumas exceções, né, de 120 a 140 até 180, como também tivemos algumas frustrações em algumas áreas devido à seca, com materiais de ciclo mais longo, onde sofreu para o desenvolvimento e enchimento de grãos, colhendo aí em torno de 50, 40 até 70 sacos que ocorreram essas colheitas devido ao advento e estiagem que houveram. E com relação a preço, nas cooperativas elas tiraram o preço de mercado em função do leilão que deveria haver do governo hoje. Não sabemos se ele suspendeu ou não, foi o pedido das cooperativas para que suspendesse, pois lá vem o governo de novo, onde o produtor agora tem uma condição de capitalização, de ganhar um pouco mais de dinheiro. Com relação ao preço que estava 34, agora bem na época de colheita o governo faz leilão. Isso vale lembrar o tempo que o Reinhold Stefanos me falou com relação aos amigos donos de moinho com o senhor Guido Mantega. Tá aí o governo que foi colocado aí. Então eles são amigos íntimos, amigos pessoais, que almoçam e jantam juntos e viajam juntos. Então o Guido Mantega beneficia eles para pagar mais barato com os leilões do governo e deixa o produtor à mercê dessa palhaçada da política agrícola que tem esse governo que está aí, esse governo federal. O que acontece? Agora está aí sem preço nas cooperativas, pedindo e ajoelhando, implorando para não fazer esses leilões, tendo em vista que esses leilões só para beneficiar os moinhos existentes aqui no país. Não tem nada de escolamento, nada mais do que uma amizade entre os donos de moinho com o senhor Guido Mantega, que frequentam a casa, que viajam junto e fazem tudo junto, só para beneficiar eles. São 180 mil produtores, 180 mil produtores de trigo desorganizados contra 3, 4 amigos donos de moinho com o senhor Guido Mantega. Quer dizer, um ótimo cara, pensando só neles, né? É assim, o poder é esse. Dê o poder para quem não sabe que eles só pensam neles. E esse é o problema que nós estamos vivenciando hoje. Apesar de que a venda para alguns moinhos ainda há sim, só que eles preferem lotes menores em cerealistas. Cerealista ainda tem preço. Então, uma pena que às vezes a cooperativa tira o preço nessa ocasião e depois vem com preço mais baixo. Vamos ver se volta ao mercado a condição de preço. Então deve dar uma espiada agora com relação às colheitas nos Estados Unidos, mesmo com trigo, soja e milho, mas a tendência é que volte aí para novembro e dezembro, já com o término da colheita americana e também com a diminuição da oferta e com os estoques baixos, mesmo assim a China forçando ou não, a tendência de que volte esses preços devido a baixos estoques mundiais. O trigo teve esses problemas com 20% lá na Austrália. A Rússia, ela não vai parar de exportar, ela vai produzir e vai exportar. A tendência dela é exportar o seu excedente. Mesmo com o consumo dela é apertado, ela deve manter ainda as exportações. Isso leva a pensar que haver uma sobra de trigo no mercado. Então, por isso deu uma esfriada também, mas principalmente por causa desses leilões em hora errada, do jeito errado e da forma errada, como vem sendo conduzida a política agrícola no país. Bem, no verão agora o milho começou já seu zoneamento, houve as chuvas, essas chuvas foram benéficas para o plantio, muita gente já está plantando. Vale lembrar ao produtor ver o cultivar, o híbrido, a variedade que está plantando, qual o espaçamento, qual a densidade de plantas por metro, qual a adaptabilidade do material à sua região. Sempre procure o representante das empresas que produzem o milho, caso Pioneer, Singenta, para ver as agroceres, qual as recomendações que eles fazem para esse tipo de material na sua área, qual a melhor adaptabilidade e plantabilidade.
principalmente que nós estamos vendo aí espaçamentos entre 45, 70, 75, 80 e alguns até 90 centímetros ainda. Então vale lembrar a população adequada para esse tipo de espaçamento. Eu não vejo muita vantagem em reduzir muito, pois a condição do maquinário que você tem que comprar depois para adaptar essa condição de plantio é muito caro, pode não viabilizar ou mascarar aquilo que seria uma vantagem em relação a adensar demais o plantio do milho. Mas já foi lançada na nossa região o plantio de milho verão, que está aí a todo vapor. Eu acredito que mais nessa semana que vem, temos uma grande área plantada com relação à previsão, né? Lógico que nós temos uma redução em função à soja por causa da sua liquidez, em torno de 11% a 12% de diminuição para o milho, em ganho, em incremento para a soja, mas mesmo assim a grande área vai se concentrar praticamente na semana que vem os plantios aqui no estado do Paraná. A soja, tivemos o lançamento oficial da safra de verão, com os plantios já sendo realizados na região de Sorriso, onde teve o lançamento nacional do seu plantio. É certo que lá no Mato Grosso foi só um lançamento, porque o clima ainda não está apto, está ainda seco. A previsão é de que deva chover melhor lá para a região do Mato Grosso a partir do dia 15. Já nós aqui estamos numa situação privilegiada com relação a essas chuvas que vieram para cá, retornando a umidade ao solo, as condições para dessecação, só lembrando que estamos vivenciando agora uma massa de ar frio que derruba as temperaturas. E temperaturas abaixo de 15 graus, para passar os herbicidas, não é uma temperatura ideal. Eles têm 15 até 25 graus, a condição ótima para temperatura, para aplicação de herbicidas e dessecação. E também para o plantio, quer dizer, a terra vai dar uma esfriada, não é uma condição boa para já a eclosão da semente, a germinação, e saia do solo com a sua germinação normalmente com condições de solos mais quentes e clima mais quente. Então esse frio vai dar uma atrasadinha nesses primeiros plantios efetuados em relação à atividade menor da germinação da semente. Mas sempre temos aí semente tratada. Procure usar, por exemplo, sementes com tratamento industrial, onde o tratamento é melhor, dá uma cobertura melhor, uma distribuição melhor dos produtos, da tecnologia ser colocada nesses tratamentos de semente. Bom, então, vale lembrar que essas chuvas vieram a bom tempo e temos aí uma condição muito boa do El Niño aí acontecendo na nossa região, onde devemos ter aí uma condição de chuva boa para outubro, novembro e dezembro e janeiro. Fevereiro pode ser que dê uma diminuída, final de janeiro e começo de fevereiro. Mas as condições ainda são para que nós venhamos a produzir uma grande safra de grãos para o verão. Bem, também temos a notícia da semana, mais uma vez, sobre o Código Florestal. Ontem foi aprovado no Senado as condições para aprovação daquele acordo com relação à medida provisória, o canetaço da Dilma, né, que ela age como uma ditadora no país, ela que sempre lutou, age como uma ditadora e tenta impor à força a opinião dela. Então, como diz o Ronaldo Caiado, esse povo tem um ódio da agricultura enorme, enorme, sem porquê. Sabe, a agricultura que sustentou esse governo, os governos passados e também a economia desse país. Só que esse povo tem ódio de agricultor, tem ódio de agricultura. E a agricultura familiar não é a que mais produz alimentos no país, não. Porque a maioria do que é consumido é arroz, feijão e carne. E quem produz isso são grandes áreas. É errôneo querer só proteger o pequeno. O médio produtor precisa. Esse acordo foi perfeito para não descriminalizar o médio produtor. O grande, ele tem condições. Agora, o médio e o pequeno também tem que pensar no médio também. Por que penalizar, principalmente o médio e o grande? O médio vai ser altamente penalizado com essas condições. Mas, com esse acordo, ficou estipulado. Os médios produtores teriam que fazer o seu recuo de 15 metros de rios até 10 metros. Banhados, vai ter 50 metros a partir da margem seca. E as áreas consolidadas não foi aceito porque muitos deputados, na hora de votar, preferiram fazer o acordo. Na verdade, é um código florestal que nasceu meio morto, vai ter muita coisa para ser feita, muita coisa para ser arrumada, para ser ajeitada, porque do jeito que ele está, ele não vai funcionar. Vai ficar caro e oneroso para o produtor, muito caro e oneroso, mesmo do jeito que está, mas as áreas pelo menos ficaram bem definidas com relação às margens do rio, que é o problema. Mas
já de antemão sabemos de alguns analistas que o canetaço da Dilma vai funcionar de novo. Como uma ditadora, ela vai bloquear tudo que esse acordo que foi feito. Porque ela é ambientalista, ela não é agricultura. E o ódio dela e daquele povo que está com ela, com a agricultura, é horrível, é terrível. E o nosso ministro da Agricultura? Uma pena, um ministro fraquíssimo. Está lá, ó, o Rio Grande do Sul sem receber o milho lá armazenado a céu aberto, lá no Mato Grosso, e está previsto chuvas para aquela região, vai estragar tudo ao tempo. Como se chover em cima, vai estragar tudo. Querendo pegar caminhão do exército, esse ministro bateu com a cabeça, é louco. O exército acabou de informar que não existe caminhão para trazer esse milho de lá para cá. Quer dizer, o ministro não sabe nada, não entende nada, e agora no Rio Grande do Sul eles estão vendo como fazer para levar esse milho para o Rio Grande do Sul, como trazer ele para lá, falta de estrada, falta de ferrovia, só que para corrupção tem dinheiro, tem bastante dinheiro. E para ambientalista tem muito dinheiro também com essas ONGs, com o repasse do governo. E o que acontece? Onde está o nosso ministro? Ele mandou um representante dele lá para o Rio Grande do Sul. Aonde ele estava? Estava sábado passado agora aqui em Faxinal fazendo campanha política. Ele não é agricultor, ele não entende agricultura, ele não entende política. E é um fantoche. E um boneco do governo federal, um boneco da Dilma Rousseff, que ela está sendo uma gerente e não está pensando no Brasil, está pensando nela, porque ela, na campanha dela, ela recebeu dinheiro dos ambientalistas e ela tem o rabo preso com ele. Nós queremos e somos agricultura sustentável. Por quê? Agora mesmo, andando essa semana, eu vi uma siriema aqui na região de Faxinal, sabe? Coati tem, siriema tem, tá aparecendo, vários animais silvestres estão aparecendo. Por quê? É sustentável. As beiras do rio nós já deixamos. Estamos deixando. Vamos fazer mais um pouco menos? Tudo bem. Então, por quê? E o plantio direto? Por que essas enormes produções? Se nós estávamos degradando, não teríamos essas enormes produções. Teríamos produções abaixo. É uma pena que nós temos um ministro cego, omisso, e está fazendo política, teve aqui em Faxinal fazendo política, em vez de fazer agricultura, que é o papel dele. Não está protegendo o produtor, está mandando representante. Infelizmente, um dos piores ministros que nós tivemos, até nos dias de hoje. Estive falando a semana passada com o Stephanie sobre esse código florestal. O acordo foi muito bem feito, foi muito bem, e ainda precisamos e queremos ensinar a Dilma, tecnicamente, como funciona a agricultura. Ela precisa avaliar melhor. Ela mostra que ela não sabe de nada. E ela quer fazer a vontade dela. Estamos lá com os nossos ministros, com deputados, com senadores, tentando fazer a cabeça dela e mostrar a viabilidade e a técnica disso aí. Porque você vai ter que fazer o CAR, assim que é aprovado. Tem 1 ano para fazer o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural. E para fazer o CAR, você tem que provar que você é dono da propriedade. Como você vai provar? É através da matrícula. Então, através da matrícula, muitos aqui na região vão se enquadrar como pequenos produtores. Não vai ter problema, então não vai ser tão grande. Só que o problema vai ser a burocracia e os custos, que você vai ter que ter um mapa dessa área, dessa matrícula, e pelo menos um ponto de georreferenciamento para poder cadastrá-lo. É certo que muitas propriedades aí que tem acima de 4 módulos, ela vai passar como que tem 2, 3 matrículas, você vai se enquadrar como pequeno. Então não vai ser dessa forma ruim. Só que precisamos aí saber realmente de que ponto o governo está. Se é o ponto do agronegócio, aquele que sustentou a política agrícola e sustentou esses políticos que estão lá até hoje, ou ela está do lado dos ambientalistas, aqueles xiitas ambientalistas, aqueles que só pensam no verde e não pensam no verde da produção sustentável. Queremos, sim, defender o ambiente, defender o meio ambiente, defender a ecologia, defender a produção de grãos e animais, porque o mundo cresce, a população cresce. Tá certo? Essas eram as notícias da semana. Agradecemos a todos que nos ouvem, aqueles que sempre nos encontram e perguntam, aquelas pessoas que sempre estão falando, estou te ouvindo, estou te vendo. Agradeço de coração e voltamos semana que vem com mais assuntos do programa Dia a Dia da Agricultura da Rádio Nova Era de Borrasópolis. Muito obrigado.